Esse corte tem a parceria da Colibril, que você pode conhecer o trabalho dessa turma aqui, chopp artesanal da melhor qualidade. Se liga então no conteúdo. Hora da listinha, João. Hora de botar você que é um narrador... Sem muro. Sem muro e acha Sem assim, muro. só tão grandes nomes profissionais. Não ficarei no muro, eu Você juro. citou vários aí durante o papo, Sim, né? sim, Amigos e sim. outros, e a gente vai perguntando. Você escolhe um ou outro, quem você é, escolher como tá. vencedor segue. Antes Mata-mata. de responder, eu posso fazer no esclarecimento? Claro. Porque eu sei que isso pode gerar aí Repercussões. polêmicas, repercussões. Todo mundo tem um gosto pessoal, né? Todos os narradores que estão aí são competentes, qualificados, são ótimos profissionais, mas todo mundo tem um gosto. Por exemplo, o cara pode preferir o Cadu Macri narrando do que o João Guilherme. Difícil. Ou pode preferir, prefere ou o João Guilherme narrando do que o Cadu Macri. Ou seja, mas isso não significa dizer que o Cadu é ruim, que o João Guilherme é ruim. Mas eu vou lá, vou dar minha opinião, manda ver. É apenas uma brincadeira, Eu não né? sei pra os gente... nomes não, mas vamos lá. Isso é verdade. Sabia que ia ter o quadro, mas os nomes estavam guardados em segredo. Theo José ou J. Júnior? J. Júnior. J. Júnior ou Daniel Pereira, o Dandan? Já começou. Presta atenção no serviço. Inclusive, tá um convite dado aí pro Daniel Pereira vir participar com Conta e Manda também. Sabe qual é a minha dúvida? Porque o J. Júnior é um profissional consagrado e um narrador de altíssimo nível, dos melhores que nós já tivemos. Mas eu acho que o Dandan é um grande representante dessa nova geração, que também era do rádio e foi para a TV, e que pode chegar ao nível do J. Júnior. Dandan. Dandan, então seguimos Dandan. para Dandan ou Kleber Machado? É parecido com o J. Júnior, né? Quase a mesma situação, a explicação anterior, né? Mas eu acho que o Kleber Machado ele conseguiu um destaque na carreira maior ainda do que teve o grande J. Júnior. Então, Kleber Machado. Kleber Machado ou Everaldo Marques? Tá dificultando. Narrador esportivo. Sim. É o cara que narra todas as Vários modalidades, correto? O Kleber é um narrador também de várias modalidades, mas o Everaldo é um cara que narra tudo e é muito talentoso, né? Everaldo Marques. Everaldo Marques ou Rômulo Mendonça? Ih! Porra. Rapaz. Esse é o mais difícil até agora. Vai ficar pior. Vai! Vai. Acredito eu, né? Porque é o seguinte, cara. O Rômulo, ele é genial. Ele é genial, ele é diferente. O Everaldo é mais completo. Ele narra mais coisas, mas ele também tem pitacos de genialidade, como tem o Rômulo. Dureza, hein? Ninguém disse que ia ser fácil. Everaldo. Everaldo André Henning. Caramba. Eu não pensava que ia ser assim. Cara, o André Henning, ele faz um trabalho extraordinário na TNT há muitos anos, né? Ele se tornou a voz da Champions League, era um cara muito criticado assim por muita gente quando ele começou. Ele grita muito e tal, mas ele é um dos melhores narradores de futebol que existe, na minha opinião. Ele é muito bom, o André Henning, cara. Mas aí é que tá, o Everaldo, ele é um cara que também é um grande narrador de futebol, também dá muita emoção como dá o André Henning, é um cara que tem uma versatilidade maior. Everaldo. Everaldo Jorge Igor. Putz. Outro filho do rádio. Outro filho do rádio, né? É outro que saiu do rádio para televisão. O Jorge Igor é brilhante, né, cara? Jorge Igor é um narrador que tem um texto muito bom, uma emoção, palavras muito bem colocadas. Tem narrações históricas também, assim como o André também tem. Mas o que eu falei do André comparando com o Jorge, com o Everaldo, eu posso repetir para o Jorge Igor. Seguimos de Everaldo. Everaldo. Então vamos lá, para tentar dar um dinamismo. Everaldo ou Gustavo Villani? Putz. Porra, caprichou, hein?
Cara, eu vou seguir a mesma linha, eu vou procurar ser coerente. Assim, tudo que eu disse do André Henning, do Jorge Igor, eu posso falar do Gustavo Villani. Um narrador extraordinário, um dos melhores narradores de futebol, um craque. Mas o Everaldo também é um craque e tem mais versatilidade, né? Everaldo tá com moral, hein, rapaz? Paulo Everaldo. Andrade ou Everaldo? Puta! Paulo Andrade ou Everaldo Marques? Caraca! Tem mais gente nessa lista, hein? Tô vendo essa lista aqui. Cara, vou seguir na minha linha. Até onde for possível, eu vou Everaldo. seguir na minha linha. Vamos lá, Everaldo. Porque, assim, o que eu disse do Jorge Igor, do André, do o Villani, vale tudo pro Paulo Andrade. Extraordinário narrador, mas eu acho que o Everaldo também é um extraordinário narrador de futebol, mas que tem outros recursos em outros esportes. Everaldo. Everaldo ou Milton Leite? Meu Deus do céu. Milton Leite. E vou te explicar por quê. Porque o Milton, para mim, é um dos maiores narradores de todos os tempos. E o Milton, ele é versátil como é o Everaldo. É verdade. E ele tem um carisma, uma forma especial de comunicar, bordões também muito interessantes. Então, Everaldo e Milton Leite. Milton Leite, Luiz Carlos Júnior. Eu tô rindo de nervoso. Olha, são dois caras que eu tive o privilégio de trabalhar durante 14 anos no Sport TV. O Luiz Carlos, 14 anos. O Milton, eu trabalhei durante 8 anos. Fantásticos, dois narradores fantásticos. O Luiz Carlos, ele é um dos narradores mais técnicos que existe. Ele é de uma precisão cirúrgica absurda, é um narrador excepcional. Só que o Milton, ele também é um narrador de vários esportes. O Milton e o Luiz Carlos são narradores muito parecidos, narradores técnicos, narradores de vários esportes, são dois monstros, mas eu acho que o Milton, ele tem bordões, uma comunicação que se aproxima mais do povão, um jeito mais conversado e mais pra galera do que tem o Luiz Carlos, que é um narrador técnico. Milton Leite. Milton Leite ou Luiz Roberto? Putz. Tá acabando. Obrigado. Essa é a mais difícil até agora. Vai ter pior, né? Não é possível. Acho que sim. Ainda mais pro pessoal da sua geração. Nossa. O último embate eu acho que é o principal. Milton Leite ou Luiz Roberto? Cara, o Milton, eu não entendo coisas de bastidor, sei lá o que aconteceu. Eu não entendo por que o Milton não teve tanto espaço na TV aberta. Ele deveria ter tido espaço na TV aberta. Não teve. O Luiz Roberto, ele tem características parecidas com o Milton também. É um narrador de vários esportes, de várias modalidades. É um grande comunicador. Porra, é uma briga muito feia, rapaz. Eu daria empate, mas eu não posso empatar, né? Então, por um frame de vantagem, Luiz Roberto. Luiz Roberto ou Silvio Luiz? Meu Deus, Silvio Luiz. Isso aí é na lata, direto. papum. Silvio Luiz, pra mim, é o mais diferente narrador da história da comunicação. Silvio Luiz. Agora é a reta final, agora é pódio. Agora, Silvio Luiz e Luciano do Vale. Luciano do Vale. Luciano do Vale e Galvão Bueno. Luciano do Vale. Eu achei que fosse ser mais difícil a última, achei que fosse... Não vai Luciano, ser. então, pra você... Porque a análise do Luciano com o Galvão, ela é parecida do Everaldo com outros narradores. Porque você vai falar assim, porra, mas o Galvão narrou Fórmula 1, o Galvão narrou futebol brilhantemente, genialmente, narrou Olimpíadas, é verdade, narrou mesmo. Só que eu nunca vi um narrador tão completo como o Luciano do Vale. O Luciano do Vale narrava sinuca com o Rui Chapéu. Lembra do Rui Chapéu? Boxe com Maguila. Boxe com Maguila. Ele trouxe o esporte americano para cá. Americano, Hoje temos basquete. NBA e NFL no Brasil por causa do Luciano do Vale. Show do esporte. Show do domingo esporte. inteiro. Ele revolucionou a comunicação no Brasil como empreendedor e como narrador. Ele era extremamente técnico, emocionante, vibrante, com uma voz muito boa, uma dicção perfeita, completo, narrava tudo muito bem. O Galvão é uma lenda, um mito, narrou
as vitórias do Senna, o Tetra, o Penta, como ninguém narraria, mas eu acho que o Luciano é o mais completo da história. E o Luciano, para mim, é o melhor da televisão de todos os tempos. E o Silvio Luiz, para mim, merece uma menção honrosa como o mais diferente narrador de todos os tempos. Para mim, o Silvio Luiz é o mais genial narrador de todos os tempos. Então podemos colocar assim... O Luciano do Vale transformou a carreira de muitos atletas. Criou o esporte no Brasil, os outros esportes além do futebol. Sim. Então, assim, uma Você definição... esqueceu de um narrador que eu colocaria nessa lista. Eu esqueci de vários, até porque a lista foi grande. Assim, não esqueci, mas tive que... E que para nós do Rio de Janeiro, ele marcou muito e ele me influenciou muito. Eu acho que eu tenho muita coisa dele, assim. Januário de Oliveira. Um monstro. Extraordinário. Para mim, está no top 5 dos maiores narradores da história da televisão, junto com Galvão, Luciano, Silvio Luiz, Januário de Oliveira e o quinto, pela ordem aí que eu coloquei, o Luiz Roberto. Né? Luiz Roberto. Então, assim, para definir, se é maior, de repente, Galvão, melhor Luciano e mais criativo Silvio Luiz? Não, eu acho que o Luciano é maior e melhor. Maior e melhor. Porque o Luciano... hoje em dia, por exemplo, existem Sport TV, Cazé TV, ESPN aqui no Brasil, por causa do Luciano. Porque não existia TV a cabo e antes da TV a cabo, o Luciano pegou uma emissora de TV aberta e criou uma programação de esportes. Ele fez da Bandeirantes um canal fechado de esportes em determinados momentos da programação. E aquilo ali mudou a história da comunicação. Então, é um cara que tem uma coisa que eu me identifico com ele, por exemplo, ele era o narrador da Globo principal, Copa de 82, fez uma Copa extraordinária, mas ele decidiu sair para empreender. Ele foi fazer o trabalho do vôlei na Record, o vôlei virou o que virou, ganhou a projeção que virou por causa do trabalho do Luciano do Vale. Luciano do Vôlei. Luciano do Vôlei, aí ele vai para a Bandeirantes e cria o Show do Esporte, e além de tudo ele narrava muito, tecnicamente completo, narrava bola de gude, lançamento de foguete para o espaço lá da NASA, narrava tudo. Então, para mim, o Luciano é o maior e o melhor. E aí, gostou desse corte? Então vai lá no nosso canal, se inscreva, compartilhe todo o nosso material e aproveita e também vai nas redes sociais da Colibri, o Chopp Artesanal, nosso parceiro. Vai lá, experimenta o chopp e acompanhe o nosso conteúdo.